Bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Já virou um clichê aqui e eu assumo aqui desse lado que pode parecer que é tipo, mas é pura verdade. Eu amo e eu me empolgo com cada convidado que venha e hoje não é diferente. Hoje a nossa convidada, a gente tenta desde o primeiro episódio casar as nossas agendas para que ela venha. Eu tenho a honra de hoje poder chamá-la de amiga, mas ela começou no meu círculo pessoal como uma inspiração. E aí, como eu trago e divido tudo aqui nesse espaço, que eu tenho a liberdade de escolher a dedo cada convidado, hoje eu tenho a honra de receber a Marli. Marli Arruda, uma coaching. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela dá todo o valor e todo o mérito para as formações que ela tem, que são tantas. Marli, bem-vinda, muito obrigada. Estou muito feliz de te receber finalmente aqui e eu vou deixar aberto esse espaço para você falar dessa mulher multifacetada que você é. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estava muito ansiosa por vir, porém com certeza a agenda hoje bateu, hoje deu certo, hoje é o dia, então nós vamos aproveitar bastante. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela pessoa que você é, e com certeza faz parte da minha lista de amigos, daqueles mais queridos, que a gente quer ficar perto. Obrigada. Obrigada a você. Marli, eu gostaria que você se apresentasse falando. Você é coaching e qual é a sua linha de atuação? Eu trabalho há mais de 20 anos, desde o ano de 2000, com coaching, com treinamentos e com as terapias integrativas. Então, dentro do mundo do coaching, a gente atua em todas as especialidades, desde vida, carreira, negócios, positive coaching, mentoria para outros coaches. Então, dentro do mundo do coaching, de 2000 para cá, tudo que existe, eu sou uma curiosa, vou aprender. E aí a gente vai aplicando. Eu acho legal te perguntar, e eu quero que você fale os detalhes, porque hoje, assim como médico que cuida de estilo de vida e de longevidade, todo mundo se titula, e muitas vezes com um curso que às vezes nem traz a qualificação ou a carga horária, ou o conhecimento que precisa. E o coaching, agora eu acho que até deu uma melhorada, mas teve uma época que ele passou que tudo era coaching, né? Afinal, a definição de coaching abrange tudo. Mas, quando eu te conheci, quando a gente começou a conversar mais sobre a nosso percurso de vida, você me trouxe toda uma história de uma formação e uma preparação pessoal e técnica para ser coaching, que aí sim eu entendi. Falei, olha, realmente coaching, desculpe aí, mas não é só ligado àquela coisa meio do charlatanismo que vem, né? Não, pelo contrário. É uma metodologia muito validada cientificamente e funcional. É o método mais assertivo em alcance de resultados e objetivos. Então, é uma metodologia que te leva a um determinado lugar. Você tem um objetivo na vida, um objetivo de carreira, ou mesmo você tem alguma intenção que você nem sabe que tenha, mas um sonho lá que a gente, durante o processo, vai descobrindo, vai direcionando. É maravilhoso. O coaching pegou o melhor da psicologia, o melhor da administração, o melhor da filosofia, das neurociências, fez um pacote, né? Juntou tudo e hoje é cientificamente validado, muito praticado em todo o mundo. E no Brasil, com certeza. Teve aquele boom do coaching dos anos aí de 2010 até 2019, 2020, mais ou menos. E depois deu uma acalmada. Eu comecei lá atrás, no ano de 2000, quando não tínhamos ainda coaching no Brasil. Então, tudo vinha de fora. Era bastante inacessível, poucas pessoas tinham acesso ao mundo do coaching, e eu tive a sorte e a alegria de ter o contato com o coaching no ano de 2000. E de lá para cá, claro, veio para o Brasil, foi muito bom. O brasileiro é muito intenso, né? Aí ele pegou, fez uma festa com tudo isso. Então, eu fui coaching quando ninguém era coaching. Aí veio o boom do coaching, começou a ficar um pouco diferente. A gente conseguiu também surfar dentro dessa onda e a gente continua, né, na nossa própria onda, a onda raiz, onde tudo começou. Mas é uma alegria poder juntar a essa metodologia conhecimento técnico, tanto de base estrutural na área de gestão de pessoas, gestão de negócios, como também
as terapias integrativas, né? Que em algum momento no objetivo as pessoas travam, a gente consegue utilizar algum recurso terapêutico e fazer o resgate. Eu acho isso muito legal, porque na sua história, que a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, você tem uma formação que você deu um boom, né? Você veio de um boom, uma cambalhota, né? Você veio de uma formação muito técnica, né? Me corrija se eu estiver errada, vou tentar resumir, mas eu lembro que seu pai tinha uma formação muito administrativa e você fez um caminho pessoal muito de formação administrativa, contábil, se eu não me engano. Na área contábil. E aí você acabou juntando, conhecendo o Conte, juntando e alavancando todo o resto, né? Foi área contábil, depois a área educacional, depois eu fui para o mundo da formação de empreendedores. Neste mundo do universo de formação empreendedora, análise de mercado, finanças e também comportamento empreendedor, foi que eu conheci o coach. Eu acho muito legal isso. Eu vou te falar por quê, fazendo um paralelo com o que a gente vê no mundo do autocuidado. Nós vemos, né? As pessoas acham que o nosso sucesso, seja ele profissional, pessoal ou físico, né? O sucesso de uma qualidade de vida, que é o que eu acabo vendo mais de perto, né? Alimentar, de perda de peso, de autocuidado, por esse lado da saúde, vem do nada, né? Quando a gente olha alguém que tá num ponto de sucesso, seja ele profissional, seja ele físico, então, um corpo legal, uma saúde cuidada, um idoso independente, ou um profissional com um certo destaque dentro da tua área, a gente acha muitas vezes que ele chegou ali fácil, né? A gente não vê a raiz do que chegou. Então, hoje, quando eu olho a Marli e enxergo todas essas características que te somam realmente na sua profissão, é muito legal você olhar lá para trás e ver que a Marli não começou assim, né? E eu acho muito legal trazer isso, porque esse espaço, Marli, eu tomei a liberdade de criar e de ter pra gente falar de gente como a gente. Pode parecer um clichê, mas quando a gente fala de gente como a gente tá falando que ninguém chegou lá, todo mundo tem um caminho. E, putz, na medicina, no tratamento do obeso, na construção do autocuidado, você sabe muito bem, a gente tem que trazer as dificuldades como normais, porque hoje em dia o mundo só vende a solução, né? Exatamente. A gente, às vezes, deixa muito grande o processo da solução, né? O ponto de chegada, e às vezes a gente esquece que existe um processo para tudo. Exato. Ou não quer enxergar, né? Nessa sociedade imediatista que a gente vê fotos, né? Muitas vezes, às vezes, em rede social. Então, eu gosto muito de trazer isso. Agora, Marli, vamos lá. Vamos começar o nosso papo de verdade, assim, né? Senão a gente fica conversando o tempo inteiro. Quando eu falo assim, putz, a Marli vem, eu fiquei pensando como a gente vai abordar. E aí é inevitável eu querer juntar sobre o seu olhar tão especialista nisso, o autocuidado, olhando o corpo, olhando mente, olhando as nossas escolhas do dia a dia, levando para o lado profissional. Como você enxerga isso na sua realidade de atuação mesmo, com seus pacientes até? Sim. A maioria dos meus pacientes são empresários que buscam alavancagem do negócio. Né? Um número maior de faturamento, um modelo novo de gestão. Normalmente a busca é essa. Mas eu costumo dizer para eles que a empresa passa por eles. Então a empresa passa pelo empresário. Não adianta você achar que a empresa é uma coisa e você é uma outra coisa. A empresa vai ter resultado e você pode estar com a sua vida desmoronando. Então, você precisa ter saúde. Porque como você vai cuidar do negócio se você não tiver saúde? E a prosperidade financeira, ela tem muito a ver com a saúde do corpo. Com certeza. E da mente, claro, né? A mente e o corpo trabalham juntos num sincronismo. Nós temos um único ducto. Então, muita gente se esquece do empresário, se dedica muito ao trabalho e depois, a hora que ele vai se atentar, a saúde já foi. Né? Aí fica mais difícil o resgate. Então, essa integração é o tempo todo. Então, a gente fala, começa pelo Life Coach. O que é? Coach de vida. Tá, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quais são os seus principais dons e talentos? O quanto aquilo que você se aproxima do negócio que você faz. Porque 74% das pessoas não gostam do que fazem. Olha lá. Então, esse alinhamento, ele vai te trazer um resultado.
O dinheiro é o último estágio quando você começa um processo de desenvolvimento. Isso é muito louco, porque quando a gente fala de perda de peso, também é assim. Porque quando os pacientes chegam, eles querem logo emagrecer. Mas eles não entendem, é igual dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de uma maneira rápida, sem pensar, cheguei lá e ganhei dinheiro. Isso acontece no emagrecimento também. Porém, não é duradouro na maioria das vezes. A construção, e você sabe que no consultório eu junto muito, né? Eu faço muito essa apologia de caloria ser igual dinheiro. Porque as pessoas têm essa teoria, é mais palpável o dinheiro do que a caloria, né? E aí eu falo muito que não adianta. Um corpo saudável, assim como uma profissão saudável, uma empresa saudável, é construção. E normalmente é um tripé que tem que se alinhar, né? Um tripé da pessoa, né? Do ser humano, do indivíduo, com as escolhas e com a conclusão de onde chega do peso, né? O peso, acho que aí você falando, eu faço um paralelo, com o sucesso profissional é só uma consequência daquele caminho que se constrói, né? Sim, com toda certeza, tudo caminha junto, Caminho. né? E como que você vê essa coisa do autocuidado e do autoconhecimento para essa mudança duradoura? Tá. Aí a gente tem que investigar os padrões, né? Na história da pessoa, o que é que se repete? Uhum. Então, dentro do mundo empresarial, o que é que se repete? Então, o pai teve uma falência, o filho vem, tem uma falência, ou uma sucessão familiar. Todos os prós e contras de um resultado positivo ou negativo, ele vem do histórico. Então, quando você investiga isso, você identifica padrões. O que é que se repete? Uhum. Tá? Então, a partir dos padrões, identificamos os padrões. O que é que a gente acredita sobre possibilidade ou não? O grande desafio da humanidade é começar e terminar as coisas. A dificuldade de tomada de decisão. Então, optar pelas melhores escolhas, escolhas conscientes. Então, tem uma linha do coach que chama Wellness Coach. Uhum. Né, que é voltado para o bem-estar e para a qualidade de vida, que vem fundamentado na psicologia positiva. Uhum. E aí trabalhamos, né, as dimensões do bem-estar físico, que vai desde o cuidado com o corpo até os atos de bondade. Uhum. Parece que não. Né? Mas a sensação de dever cumprido e um ato de bondade intencional diário aumenta o nível de felicidade absurdamente, segundo Olha que legal. os estudos científicos da psicologia positiva. Uhum. Então, qual é o que é que eu acredito sobre possibilidade de iniciativa e terminativa? Como é que eu tomo as minhas decisões? Elas são baseadas no impulso ou são decisões mais conscientes? Então, tudo isso é formado e ele também é reformado a partir da consciência. Com certeza. Então, se a família tem um padrão que se repete de obesidade, por exemplo, Uhum. o pessoal fala, toda a minha família é gorda, toda a minha família vem assim. E quando fala em resultado financeiro, também se estabelece um teto. Então, todo mundo chegou até aqui, então eu estou bem. Perfeito. Ou eu estou 10% melhor do que seria, né? Ou aumentou um pouquinho, Significativo, com muita dificuldade. exato. Então, esse mundo de romper o padrão a partir de uma conscientização e permissão para evoluir é que vai fazer toda a diferença. Então, romper o nível da permissão. Então, quando a gente fala em nível neurológico, então eu tenho um objetivo, eu estou num determinado estágio. Eu quero ultrapassar os níveis neurológicos para eu chegar no meu objetivo. O primeiro estágio é o ambiente. Então, é aí onde as nossas crenças, padrões são formados. Aí vem o comportamento. Então, ambiente, comportamento, capacidade, aí vem crenças e valores. E depois vem missão e espiritualidade. Espiritualidade, dentro do mundo do coaching, é para quem mais? Quem eu posso ajudar? Perfeito. Tá? Então, muita gente confunde, acha que a espiritualidade está na base. Não. Os problemas foram criados na esfera no nível neurológico do ambiente, eu preciso ajustar o nível acima. Então, eu começo a trabalhar o comportamento para o ambiente ser ajustado. Ah, que perfeito. E você sabe que você me falando isso, me veio na cabeça, o padrão, quando a gente vê, é muito comum na obesidade, como você mesmo trouxe, o padrão ser um padrão familiar. Mas muitas vezes a gente coloca como ambiente.
no que eu digo? Me corrija se eu estiver errado. O ambiente sendo os hábitos alimentares que aquela pessoa teve na casa dela. Então, por exemplo, na minha casa é normal comer arroz, feijão, batata, alface e a gente quase não come carne. Poxa, é uma alimentação errada. Por mais que pareça certa, é errada. Você não está tendo uma ingesta de proteína adequada, por exemplo, e muita ingesta de carboidrato. Sim. Mas é o hábito daquela pessoa. Vou falar do meu hábito familiar. Giovanna Rittitelli, como sou. Na minha casa é muito comum macarrão na refeição. Então, macarrão e, às vezes, inclusive, tinha refeições que não tinha proteína. Porque macarrão para italiana é dieta completa. Basta. E se tiver uma tacinha de vinho para acompanhar, aí sim. É carboidrato com carboidrato e pronto. Então, a falta de cultura alimentar dentro de um lar cria os nossos hábitos. E aí é o ambiente, que é o primeiro lugar que a gente atua sem querer. E muitas vezes a gente fala assim, olha, tem que romper. Né? Então, eu sempre brinco quando eu atendo, que quando eu atendo uma mãe, que eu consigo ensinar para a mãe a se alimentar, indiretamente eu estou mudando uma família. Com certeza. E agora você falando... É isso, né? É isso. Então, realmente, da minha prática ali dentro das 4 paredes do consultório, 99% dos meus atendimentos de distúrbio alimentar seguem essa sequência. Seguem a sequência. Então, é a mesma linha, né? Então, tem o coaching que ele é voltado para o bem-estar e até mesmo para o emagrecimento. A partir daí, a gente vai para a pirâmide dos níveis neurológicos. Tá? Tem problema no ambiente? Como está a geladeira? Né? Quais são os hábitos? Tem horário para comer? Não. A gente fala muito em gestão de tempo, gestão de tarefas, mas eu não vejo em nenhuma agenda água, quanto tempo você tem que repor, quais são os seus horários de alimentação. A gente tem até uma proposta que é uma agenda saudável. A agenda saudável, ela vai... das suas tarefas. Quando a gente vai montar a agenda, a primeira coisa que a gente ajusta é o sono. Perfeito. Eu adoro uma frase que foi até que no podcast que eu ouvi, eu amo esse podcast, que foi a doutora Malu que falou, que é coloque-se na sua agenda. A gente não se coloca na agenda. E eu tô com a minha equipe aqui, me deixa mentir. Eu coloco na minha agenda terapia. Eu coloco na minha agenda, eu fecho a minha agenda para o almoço. Porque a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que fazer o que a gente prega. Então, é uma coisa que eu defendo muito e que eu não vejo também. As pessoas se colocarem na sua agenda, né? Então, a primeira coisa é o sono. Depois, quais são os seus horários de alimentação? Aí, qual é o horário da atividade física? Depois do horário da atividade física, tá, em que momento aqui você vai abastecer a sua garrafinha de água? Ajustou isso, aí depois que a gente vai... Olha quanto tempo sobra. Eu coloco em quadradinhos, né? Numa planilha de Excel. Quanto tempo sobra para você fazer as coisas que você tem que fazer? Aí pega a agenda, tudo que você listou, e agora nós vamos colocar nos quadradinhos que estão em aberto. Vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui. Quanto tempo gasta isso? 3 horas do dia? Vamos colocar 1 hora de atividade física, 1 hora mais ou menos de alimentação? Assim, 1h30 de alimentação, vai, né? 30 minutos por refeição? Entre café da manhã. Vamos colocar 1 hora para almoço, 1 hora para o jantar. Vamos colocar meia hora para cada uma das refeições, café da manhã e um lanchinho da tarde. Então, 1, 2, 3 horas. Estamos com 3 horas de alimentação. 1 hora de atividade física, 4. Então, vamos deixar 4 horas arredondados, porque a gente sabe que às vezes não é 1 hora almoçando, enche a garrafinha ali. Vamos colocar 4 horas do seu dia? E a gente tem quantas horas úteis aí, se a gente for pensar? Uma pessoa que sai de casa, então vamos falar que acorda às 6 e deita às 10. Se ela dormiu 8 horas, ela tem 16 horas para distribuir tudo. Exato. 16 horas, dessas 16 horas, nem 1/3 você gastou com seu autocuidado. Então, a hora que você coloca isso em números, é muito significativo por quanto a gente se boicota. Muito significativo. E quando você começa a organizar as tarefas por tema, né? E também por agrupando as tarefas por tema, por assunto, por ambiente, que você acaba economizando tempo de deslocamento, você consegue organizar tudo. Aí tem uma proposta de agenda saudável também, que depois que a gente faz tudo isso, quais as atividades que você gosta de fazer e as atividades que você não gosta, mas que estão na sua agenda. Tem gente que acumula tudo que não gosta, vai arrastando, procrastinando, né? Tudo que sai da área de interesse ou
ou que seja mais familiar, vai arrastando. Aí eu falo, não, 70 contra 30. Diariamente, você consegue equilibrar. Você fica com um saldo positivo das 70 coisas que gosta com 30 do que é obrigatório. Perfeito. Tá? E me conta uma coisa, nesses 70 que não gosta, a academia, na maior parte dos seus pacientes, entra no que gosta do que não gosta? Num primeiro momento, se a pessoa não tem o hábito, ou não gosta, ou entra numa categoria neutra, tá? Mas depois a pessoa consegue perceber o bem-estar, o quanto o corpo reage e o quanto ela fica mais ágil, mais centrada, tem mais clareza em tudo que faz, que ela começa a gostar. Exato. Né? Então a gente aprende. Então a gente aprende a gostar de tantas coisas, né? Os hábitos saudáveis, os alimentos, é a mesma coisa. Então, se no ambiente familiar, a pessoa não teve contato com determinados tipos de alimento, ela vai resistir. Mas não é porque é ruim, é porque é novo. Tudo que é novo, a gente tem um determinado nível de resistência. Com certeza. Com certeza. Marli, administrar o tempo no podcast é o meu maior desafio. Se a gente for ver, tá quase acabando. E eu tenho tanto de coisas que eu queria falar. Você topa fazer um bate-bola? Claro. Adoro. Então vamos lá. Vou começar com um tema que mais me agrada. Doenças psicossomáticas. O que você teria a dizer? Ela tá aí, né? Inclusive virou lei agora. As empresas vão precisar ter programa para evitar as doenças relacionadas ao ambiente de trabalho e ao estresse. Então, virou lei. Perfeito. Dentro dessa lei, muita gente está falando na internet, colocando seus trabalhos à disposição, fazendo palestras de conscientização sobre a importância da saúde mental. A gente sabe que o SUS não está conseguindo mais dar conta do número de afastamento de pessoas por ansiedade, por burnout, por depressão. Uhum. E aí o SUS olhando para isso, colapsou. Depois da pandemia, esses problemas que estavam previstos para 10 anos à frente se anteciparam. Então, nós temos um cenário hoje de pessoas que foram formadas no século passado e que estão trabalhando com problemas atuais, às vezes usando técnicas do século passado. E nós temos também todo o colapso do SUS e as doenças aparecendo e as indústrias farmacêuticas evoluindo, claro, para dar conta também de tudo isso e acaba inflando todo o processo. Agora, quando a gente vai investigar, o empresário vai precisar dar conta de cumprir essa lei. Aí eu estava montando uma palestra, fui buscar na revista Exame, 94% dos empresários têm alguma situação ou já passaram por um cenário de ansiedade, de burnout, de pânico. Então está colapsado o sistema. E eu acho, lógico, é ruim, porque tudo isso está acontecendo. Mas a humanidade evolui de maneira a enxergar os problemas. E a gente acaba enxergando dessa maneira, né? Nunca se falou tanto do risco do obeso como na pandemia, que os obesos morriam com mais facilidade. Então, assim, quando a gente traz isso à luz, o tema, é muito importante quando a gente fala de saúde pública, porque traz ao olhar de todos. E antes tinha um estigma muito grande. E não adianta. Nós somos o que o nosso ambiente nos fornece. Então, eu acho que essa lei e toda essa bandeira levantada é essencial para a saúde mesmo. É uma evolução nossa como espécie, ao meu ver, né? Chama a atenção do empresário que ele não pode ser o causador do colapso no ambiente, que às vezes ele chega com um nível de exigência muito alto e acaba que o pessoal acaba ultrapassando, né, os limites. E a via de mão dupla para ele também, né? Porque para ele não transbordar toda essa cobrança, ele tem inevitavelmente que administrar dele. Então eu acho que tem esse lado positivo também. Um profissional de saúde que precisa se aperfeiçoar e vai ter que buscar novas técnicas e entender que não dá para trabalhar o corpo separado. Perfeito. Né? Existem áreas de estudo como especialistas que a gente vai se aperfeiçoando. Porém, a gente precisa entender a integralidade. Perfeito. Vou aproveitar para o próximo tema, então. A importância do autoconhecimento, do autocuidado para mudanças duradouras, tanto físicas como profissionais. Autoconhecimento é tudo.
Então, já atendi pessoas que eles chegam com um determinado objetivo e aí a gente primeiro mergulha no autoconhecimento. Quando a gente mergulha no autoconhecimento, todo o cenário físico também muda. Pessoas que chegaram pré-diabéticos depois de um processo de coaching, eles saem sem. Com certeza. Tá? Hipertenso. Por quê? Porque organizou a vida. Reorganizou a vida e reorganiza a geladeira, reorganiza os hábitos. E aí, intencionalmente, a gente tem condições de entrar em cada uma das áreas. Tanto cognitiva, quanto na área motivacional, quanto também na área física e emocional. Perfeito. Marli, uma dica então para a gente encerrar com chave de ouro. Um aspecto que nós podemos levar como importância, né? Acho difícil definir mas fique à vontade aí que seja algo que una esse autocuidado, corpo, mente, espírito, com o nosso sucesso pessoal e profissional. Eu li, né, um livro de Og Mandino, inclusive tem sido aí cabeceira, que diz assim: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha vontade de vencer for suficientemente forte. Então, reforçar o desejo, reforçar a vontade. Perfeito. E acho que entender o propósito do desejo e da vontade, né? Tirar isso do utópico, no sentido financeiro de minha família chegou até aqui, tá ótimo, minha mãe disse que tá bom, meu pai não passou disso. Tire suas raízes. Minha mãe diz que eu estou linda. O meu pai fica triste se eu não comer o que ele cozinha. O meu marido fica bravo se eu saio e não bebo álcool. Tire o que a sociedade coloca sobre você. Entenda o propósito de se viver com saúde. Saúde mental, saúde física e saúde financeira também, né? Só uma pessoa que se conhece bem, ela tem força o suficiente para dizer não para essas coisas. E claro, de uma forma muito educada e de uma forma muito sutil, a gente consegue fazer isso, né? Escolher, quer novos resultados, novos ambientes, novas pessoas, novas literaturas, novos convívios, novas ações. A partir daí você vai ter outros resultados. Perfeito, Marli. Eu já deixo aberta a porta para um próximo encontro. Eu adorei. Nem que seja daqui o tempo que for necessário para nossa agenda combinar, mas te ter aqui, eu acho que quem assistiu percebeu que é encantador conversar com você, é uma soma, é muito gostoso, e eu deixo aqui aberto um espaço para você falar onde as pessoas te encontram, apresentar o seu instituto, e já deixo de antemão meu muito obrigada. Eu agradeço. Maravilhoso estar com você e participar desse podcast. Para mim é um presente. Obrigada mesmo pelo convite. Vocês me encontram nas redes sociais. No Instagram está como Instituto Marli Arruda. O site também é o www.institutomarliarruda.com.br. E nós temos também alguns canais de WhatsApp. Eu vou falar um deles, que é o 11 9 4229-9185. Eu deixo aberta a porta, porque realmente a Marli tem muito para somar sempre. E obrigada, Marli. Até a próxima. E obrigada ao pessoal que assistiu até aqui. E até o próximo também.